Deixa eu fazer uma breve apresentação. Vocês estão me vendo aí? Vocês estão me vendo? Sim. Eu tô te vendo. Tá, aqui. Tá, que eu tô com o chat aberto aqui, eu não tô me vendo. Não quero, Vamos lá. não quero. Meu nome é George, eu sou doutorando lá na Engenharia Elétrica, na COP, UFRJ. Sou do programa de Engenharia Elétrica e a área de atuação é em controle, automação e robótica. Trabalho com teoria dos jogos, redes neurais, algoritmo genético. E eu estava muito estressado e aí eu resolvi desestressar e eu fiz o processo seletivo na PUC e fui fazer mestrado, para dar uma desestressada. Então eu estou nessa agora também fazendo mestrado na PUC do Rio e lá eu pesquiso a teologia natural, principalmente na tradição reformada, especificamente nos trabalhos de McGrath. E hoje eu gostaria aqui de apresentar algumas reflexões que eu tive, né, em relação a tentar responder uma pergunta. E essa pergunta está relacionada se há uma objeção na tradição reformada sobre aquilo que nós chamamos de teologia natural, tá? Então eu vou compartilhar aqui nesse momento o PowerPoint. Vamos lá, tecnologia é bom, mas também tem esses problemas. Teologia natural e teologia revelada. A pergunta é, conflito ou diálogo? Tá? Então, deixa eu ver aqui como é que faz. Aqui. A nossa agenda é o seguinte, eu vou chamar de TR, teologia revelada, e TN, teologia natural, ok? Nós vamos ter 3 bloquinhos, tá? E o primeiro bloquinho eu vou falar sobre teologia revelada, mas bem tentando mostrar algumas coisas que o pessoal em teologia tem trabalhado, tá? Depois no outro bloquinho, eu vou falar sobre TN, nos primórdios da filosofia grega, se há, se não há, e depois onde eu quero chegar, na tradição reformada, para responder se há realmente uma objeção à teologia natural na tradição reformada, né? Então, apertando aqui, eu acredito que depois que eu acabar esse bloco aqui, aí nós abrimos para pergunta, tá? Então, teologia revelada, teologia da revelação. Algumas considerações. Bem, esse que está aí ao lado foi o cardeal Álvaro Dulles, um jesuíta que que assumiu o seu posto cardinalício, e ele tem 2 grandes trabalhos, né? Deixou para ele 2 grandes trabalhos. Um chamado Modelos de Revelação, que é esse livro que está ao seu lado, e outro Modelo de Igreja, né? Assim como Ian Barbour, que deixou para nós uns modelos entre fé e ciência, né? Aqueles modelos que nós conhecemos de conflito, de diálogo. Então, o Dulles, ele deixou para a gente o chamado modelo de revelação. Tá, o que se trata? Tá, esse livro é de 1983 e essa edição que está sendo mostrada aí é de 1992. Tá? O que está em colcheite é sempre o original. Ele classificou os trabalhos em 5 modelos. Tá? E aí eu vou me deter basicamente no primeiro modelo, e depois eu falo o segundo, terceiro, do quarto e do quinto, mas o primeiro modelo é um modelo que a maioria das igrejas professam. Então, é um modelo chamado de revelação como doutrina. A revelação como doutrina nada mais é que existem 2 tipos de revelação. E essa revelação, uma é chamada geral e outra é chamada especial. A revelação geral, ela é dada pela realidade, pelo testemunho de Deus Pai. Deus Pai deixou um testemunho, e esse testemunho é chamado de revelação geral. E ele deixou
tanto internamente como externamente esse testemunho. Internamente, a partir de uma coisa que vai ser chamada por Calvino de semente da religião, tá? Que é necessário uma inclinação do divino, um sensus divinitatis, na qual inclina o ser humano a esta semente da religião, tá? Então ele tem um testemunho da revelação geral interno e uma revelação geral externa que vem por meio da criação, dos atos criados, né? Como a natureza e a criação, assim como descreve o Salmo de número 19. Né? Nesse sentido, essa revelação, ao longo da história, ela tem se desenvolvido. Por isso se chama de revelação progressiva, e a Igreja reconheceu esta revelação como dogma. Então, por isso o nome revelação como doutrina. Tá? O principal expoente da revelação como doutrina é Carl Henry, seguido de James Packer, John Stott, Martin Lloyd-Jones e tantos outros que entendem que essa revelação como doutrina virou proposicional. Tá? O segundo modelo é revelação como história. Tá? A revelação como história, ela veio basicamente dos trabalhos de Pannenberg, Hofhart Pannenberg, dos trabalhos de Oscar Cullmann e do trabalho de Jürgen Moltmann e outros. Ela entende que os atos salvíficos e redentivos de Deus se dar na história. Todavia, as escrituras sagradas, ela tem um registro confessional do povo da aliança. Nesse sentido, a salvação ela pode ser dada por meio de uma revelação, tentando pegar o primeiro modelo por meio de uma revelação geral, uma vez que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela é um registro confessional de um povo da aliança. E os eventos do povo têm, nesses eventos, elementos redentivos. Teologia sistemática do Wolf Pannenberg é onde desenvolve esse ponto de vista. O terceiro modelo, revelação como experiência própria, basicamente ele veio de um movimento chamado liberalismo teológico, que entende que a fé é uma experiência e somente uma experiência. E talvez o livro mais importante nesse sentido seja o livro de Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher escreveu um livro chamado Sobre a Fé, que trata basicamente desta tendência de colocar a revelação como experiência, né? Então, todo aquele movimento de liberalismo teológico tentando responder, a meu ver, à proposta de Kant, Immanuel Kant, como a teologia da moral de Ritschl, Adolfo Harnack, o próprio Schleiermacher, o teólogo Hegel, todas essas pessoas, principalmente da escola de Tübingen, eles se concentraram na revelação como experiência própria. No entanto, aparece no meio dessa temática da revelação como experiência própria um movimento de reação chamado de teologia da crise ou neortodoxia. E o ponto de destaque aqui da revelação como presença, né, está escrito errado, é como presença dialética, é Karl Barth, onde entende que a revelação ela é pessoal. E como pessoal e não como proposicional, no primeiro modelo, a revelação como doutrina ela é proposicional. A Bíblia apresenta palavras, Deus é amor, proposições. Na revelação como presença dialética, entende-se que a revelação, e aqui eu estou falando especificamente de Karl Barth, como uma revelação pessoal.
e a revelação ela se expressa por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação suprema. E ele vai desenvolver essa tendência como uma reação à revelação como experiência própria, crivado no liberalismo teológico. Tá? Então essa é a revelação de presença como presença dialética. Nós temos Emil Brunner, temos Karl Barth, temos aquelas pessoas todas que compõem a chamada teologia da crítica. O livro de Karl Barth, a Cartas aos Romanos, é por onde nós vamos ter esse modelo bem apresentado. Tá? E o quinto modelo, que o Alfred Dulles classifica, é a revelação como novo despertamento. Talvez essa não é uma boa tradução, mas traduziram assim para português e ficou. Né? Ela é uma revelação basicamente que propõe Karl Rahner, o católico. Né? E aqui nós conhecemos esse movimento basicamente por aquilo que é a teologia da libertação, e movimentos do tipo teologia da missão integral tem se baseado. Quando falo de teologia da missão integral, quero colocar aqui em destaque que a teologia da missão integral, a meu ver, ela é uma teologia com uma tendência, e a missão integral, Pacto de Lausanne, é outra coisa. Né? Eu quero deixar isso aqui claro para não ter nenhum tipo de polêmica, mas basicamente estou falando aqui de Gutierrez, estou falando aqui de Leonardo Boff, eu estou falando aqui de teólogos da libertação, né? E aí praticamente agora nós encerramos esse primeiro bloco e estou aqui para as perguntas, né? E aí eu peço o Gilson para moderar esse primeiro bloco. Opa, estão me ouvindo? Agora acho que foi. Liberei o áudio de todo mundo, tá? Podem fazer as perguntas. Na verdade é só uma perguntinha, muito simples, só para retomar a ideia agora perdi o nome do... George, desculpa, George. Eu tô em casa, tô com o menino, aí ficou um pouquinho meio embaçado aqui. Você pode só retomar a ideia o segundo ponto, revelação como história do Pannenberg? Só pode dar uma geral de novo, porque eu acabei me perdendo aqui. Me pareceu que o que ele propõe seria... No caso, a Bíblia contém a palavra de Deus, eu entendi errado. Eu só queria que você só desse uma geral novamente, por favor. Ok, Alexandre. Você é de Brasília, né? Isso, Brasília. Ah, sim. Alexandre, Pannenberg surge no conceito de reação contra o seu orientador, Karl Barth. Né? Então, Pannenberg vai propor a seguinte questão. Ele vai falar que na história há elementos redentivos. É isso. Basicamente é isso. A ideia de conter a palavra de Deus é uma afirmação que em 1700 palavras lá das dogmática eclesiástica do Karl Barth, ele vai supor essa ideia, mas na realidade o Karl Barth ele estava tentando responder o liberalismo teológico. Né? No ponto 2, a revelação como história, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é um registro confessional, uma confissão de fé. É isso. Galera, posso tomar banho? Alguém falou? Simone? Não. Eu tenho uma pergunta aqui. Dentro de todos desses modelos, né, qual que flerta mais seria o início para a galera, por exemplo, do design inteligente, por exemplo, né? Porque eu vejo uma pincelada meio que um pouquinho, não sei, no primeiro, mas acho que flerta um pouco com o quinto ponto. Não sei, o que você acha? Então, Gilson, esses modelos, como todo modelo, em engenharia a gente chama o modelo como uma aproximação. Ele é uma aproximação e está tentando colocar no conjunto várias teologias, às vezes as teologias não encaixam muito bem e vai goela abaixo dentro de um conjunto como esse. Né? Uhum. Nós entendemos que as igrejas históricas, e elas são históricas geralmente porque têm uma confissão de fé, uhum. né?
elas estão no primeiro modelo. Uhum. Tá? Isso vale também para a Igreja Católica Romana, na qual tem, depois do Vaticano II, tem a Dei Verbo, a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes e outros documentos derivados do Vaticano II e outros documentos de sua tradição. Então, nós entendemos que, só que outras propostas foram feitas. Por exemplo, o consultor do Vaticano II, que era Karl Rahner, ele expressa muito bem na revelação como novo despertamento. A sua questão é, em relação à questão de doutrina, em relação à questão de ciência, design inteligente e outras propostas, nós entendemos que a revelação como doutrina, é isso que nós professamos nas nossas confissões de fé. Talvez um evangelical fala, mas eu não tenho confissão de fé. Ok, tudo bem, mas os pontos elementares de uma confissão de fé, aquilo que eu vou colocar aqui como essencial, Trindade, a revelação dada por Deus, Jesus Cristo é o Senhor, está tudo no ponto, na chamada revelação como doutrina. E mais, a proposição mais elevada na revelação como doutrina é que Jesus Cristo é a própria revelação, é o suprassumo da revelação. É que o 4, a revelação como presença dialética, vai abordar como carro-chefe. Tá? Tá. Legal. O Jorge, eu tenho uma pergunta, mas é muito simples. É sobre esse nome desse modelo número 4. Por que é revelação como presença dialética? Ele está respondendo, quer dizer, esse tipo de modelo responde a quem? Dialoga com quem? Por que tem esse nome de presença dialética? Sim. Porque, pelo que eu sei do Barth, ele rejeita a teologia natural, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. A gente vai falar isso daqui a pouco. A relação de presença dialética é por causa da integralidade. Barth não vê Deus e mundo. Barth vê Deus e mundo. Há um diálogo, Deus e mundo. Barth não vê eternidade e tempo. Barth vê eternidade e tempo. Então há um diálogo. Então a teologia dele foi considerada como teologia dialética por causa dos modelos de integração entre esses vernáculos. Entendi. Tá bom. Ok. Você vai voltar a falar sobre isso depois, né, que você falou? Vou falar isso no bloco 3 em relação à questão da negação de Barth. Sobre a teologia natural e também de Calvino, que dizem, né? Legal. Tá bom. Obrigada. Mais alguém? Vou adicionar mais um. Maria José entrou. Mais alguma pergunta? Pode seguir? Então tá, gente. Eu vou novamente, tá? Mutar todo mundo. E com exceção do Jorge. Tá, vamos seguir. Tá? Vamos lá. Alô, me escutam? Alô, me escutam? Ok. Né? Vamos falar agora, que eu acho que a professora Simone, ela vai nos contribuir mais aqui do que eu nessa parte aqui, né? Teologia natural, assim, eu coloquei esse nome primórdio da filosofia grega, mas eu quero, na realidade, fazer alguns insights. E para isso eu vou utilizar rapidamente uma metodologia histórica, na realidade de recorte histórico, tá? E aí eu quero contribuir com duas propostas. Uma não é minha. Uma é de Gerhard Naddaff, que ele vai definir teologia natural nesses termos aí, tá? Tá nesse paper aí, a referência. E a teologia natural, TN, é uma investigação racional, isto é, científica, inseparável de um primeiro princípio arqué. E, portanto, é uma busca pela sabedoria como foi entendida pelos filósofos gregos. O problema dessa definição é que ela
nos leva a uma dubiedade, né, para quem quer fazer teologia natural. Por quê? Eu aqui vou sugerir 2 modelos, ok? O primeiro modelo eu vou chamar de teologia natural, é uma teologia da natureza. E o segundo modelo, a teologia natural, é uma teologia racional. Parece que, olhando a proposta de definição, ela consegue, os 2 modelos, essa definição cabe nos 2 modelos. Depende o que significa cada palavra sublinhada, né? Eu vou passar aqui e a contribuição é essa. O modelo 1, eu vou chamar de diálogo. Natural é igual a natureza. Então, toda vez que eu falar teologia natural, estou falando, esse natural significa natureza. Então, é uma relação teleológica entre a natureza do universo e Deus. Há uma relação, não teológica, há uma relação de finalidade entre a natureza do universo e Deus. Já o modelo 2 é um modelo de conflito, onde natural, a palavra natural significa razão. Que razão? A razão natural. E aí, conflito em relação ao quê? Em relação a uma teologia da revelação. Porque por meio da razão, somente razão, há 5 fontes de conhecimento. Uma delas é razão. Mas somente a razão você conseguiria fazer uma demonstração da existência de Deus. Ou melhor, uma prova da existência de Deus. Eu não estou falando mostrar a existência de Deus. Eu estou falando uma demonstração, uma prova da existência de Deus por métodos dedutivos. Então, o modelo 1 é diálogo, o modelo 2 é conflito. Lembrando que a nossa palestra aqui, o nosso bate-papo, é se a teologia natural e a teologia da revelação, diálogo ou conflito? Essa é a pergunta que eu tenho e esse é o modelo que eu quero contribuir. Então, natural é natureza ou natural é a razão natural? Nisso, eu coloquei esse link de like no modelo 1, ou seja, há diálogo, e esse unlike no modelo 2, há conflito. Nisso, eu coloquei aqui 3 pensadores, para não estender muito, que é no nosso tempo. O Werner Jäger, o Lloyd Gerson e o Gregory Weston. Tá? Para o Werner, a teologia natural começou nos pré-socráticos. Só que esses 3 especialistas, eles estão com aquela definição de teologia natural. Então, a teologia natural começou nos pré-socráticos. Ok. Então, a teologia natural, com uma investigação, ela começou. Seja lá o que for aquela definição, que, a meu ver, ainda é dúbia. Já Lloyd Gerson entende que a arqué é igual à sabedoria. Opa, isso é legal. No entanto, ele também fala que um discurso racional é igual à prova da existência de Deus. Parece que os modelos que eu ofereci, tanto faz um quanto o outro, se encaixam. E um terceiro, a descoberta, deixa eu colocar isso aqui em cima, se eu não vejo, tá? A descoberta da natureza, e aqui natureza estou falando que é a physis, e da razão, logos, são inseparáveis. Então, a physis, que já foi conceituado por vários filósofos, e logos, e são inseparáveis. Tá. Daí. E daí eu quero apresentar quem são essas pessoas e quais são os trabalhos que eles fizeram. Tá? O Werner Jäger, ele foi professor de grego e de filosofia antiga na Universidade de Chicago. Ele, em 1936, ele deu uma palestra nas Guilford Lectures, né? E em 1947, o texto foi traduzido para o texto alemão, o manuscrito alemão foi traduzido para o inglês e virou esse livro aí. Tá? E, para quem gosta de teologia natural, Guilford Lectures
ele é onde tem as personalidades que são convidadas anualmente para falar sobre teologia natural. E é uma das maiores honrarias escocesas quem participa disso, desses eventos, né? São 4 universidades, né? As 4 universidades estão aí, agora Aberdeen, agora não vou lembrar de cabeça os brasões aqui, e em 1936 o convidado foi o Verne para falar sobre teologia natural, tá? O Lloyd Gerson, ele tem um livro que também é clássico, em 1990, que é esse livro aí, Deus e a Filosofia Grega, Estudos sobre a História Recente da Teologia Natural, né? Ele é professor de filosofia na Universidade de Toronto e tem alguns insights muito bons, é um livro de referência. E um outro é o Gregory Lestos, que foi professor emérito da cadeira Stuart, né, de filosofia da Universidade de Princeton. Ele publicou um paper em 1952, que parece que Cambridge fez uma coletânea de papers e publicou em 92, né? E esses 3 são referências nesse tema, principalmente entre os gregos, né? O Gregory, ele foi também convidado em 2 anos, em 1980 e 1981, para falar na Guildford Lectures, né? E aí, eu gostaria de mostrar aqui, dentro da escola jônica, se nós pegarmos o DK, nós temos alguns fragmentos em Tales, Anaximandro e Anaxímenes, de Mileto, dentro da escola jônica, que me faz crer que, quando eu leio aqueles fragmentos, me dá a intenção que o que eles estavam falando não era nenhuma prova da existência de Deus. E sim, eles estavam tentando achar um primeiro princípio, uma investigação científica, sim, mas científica como conhecimento, a fim de achar um primeiro marqué para tentar falar sobre aquilo o que era a realidade, para tentar responder o que era a physis, né? Então, o Thaler fala sobre a água, então cada um vai falar sobre um elemento, e não me parece, nesses fragmentos, né, do DK, que está tentando fazer uma prova da existência de Deus. James Lesher tem um trabalho, ele faz um comentário de Xenófons e de Colofão, né, e interessante dele a conclusão dele está na página 114 a 119, onde ele analisa 12 fragmentos, né, de Xenófons e Colofão, e Xenófons foi aquela pessoa que ficou conhecida para a história que fez a primeira crítica, né, aos deuses, porque eles tinham uma visão antropomórfica. Então, um deus trace, como ele diz, Xenófons no fragmento, teria os atributos dos trácios. Uma pessoa que tinha uma cultura onde tinha égua e cavalos, esse deus teria égua e cavalos como um atributo aos seus deuses, né? E a conclusão da tradução e dos comentários de James Lesher leva a crer que não há indício de uma prova da existência de Deus, e sim certas colocações sobre que o natural seria ali a natureza, tá? Então, já Platão tem uma coisa interessante. Num livro, lá no finalzinho das obras de Platão, Platão escreve um livro chamado Leis. No livro 10, ele tem uma preocupação, e a preocupação de Platão é uma preocupação sobre os ateus. E lá sim, no livro 10, ele vai fazer uma demonstração como prova da existência de Deus. Tá? Então aqui estaria um conflito. Já que Platão foi muito conhecido da história, Xenófano de Colofão não, e Platão nós temos uma influência. Parece que isso foi para frente, né? Interessante perceber que dentro da escola estoica, tá? A gente está falando dos primeiros estoicos, Zenão de Cício, Crisipo de Solis,
nós começamos a ver que a causalidade na qual vai gerar uma providência, pronoia, a providência imanente, só levando em consideração que no cristianismo nós acreditamos numa providência de rito transcendente, não imanente, né? Porque vai cair, os estoicos vão cair numa cosmovisão panteísta, que Deus é um princípio ativo e a matéria rilê é um princípio passivo e ambos estão numa sinergia, que Deus, ele então, de certa forma, está envolvido, está em todo o lugar. É interessante que essa tradição estoica ela fica esquecida, até que Agostinho de Hipona, num livro chamado A Cidade de Deus, no livro A Cidade de Deus, lá a gente chama de capítulo, mas ele lá chamava de livro 6, na parte 5, ele vai fazer uma alusão a um estoico da terceira fase do estoicismo. Tem a primeira fase, o estoico com Crísipo, com Zenão de Cício, depois temos os médios estoicos, depois temos o estoicismo imperial. E nesse imperial nós temos dois grandes nomes, que é o nome de Marcos Terêncio Varro e o nome de Cícero. Né? O Varro escreveu essa obra aí, Antiquitatis Rerum Manarum et Divinarum, né? E nesta obra, que nós conhecemos pela citação da Cidade de Deus, está escrito isso na Cidade de Deus, fala que existe uma teologia tripartite, né? Tripartite não, é tripartite mesmo, né? E nessa teologia ele fala que há 3 tipos de teologia, uma teologia tríplice, que é a teologia mítica, dado pela teologia dos poetas, de Homero, de Hesíodo, né? Falando desses, ele considera poeta até Homero, né? Uma teologia política ou uma teologia civil, uma teologia do povo, né? Que para manter o Estado, tipo uma teologia mítica está falando dos mitos, né? A teologia civil está falando de uma teologia do povo, que garante as ações do Estado. Agostinho vai criticar essas duas teologias, tanto a mítica quanto a civil, ferozmente, falando que elas são artificiais. Já a teologia natural, ela vai falar sobre a natureza do divino. E aí, ela tem um perfil estoico. Nós lemos no livro de Cícero, no livro 2, A Natureza dos Deuses, né? De Natura Deorum, no livro 2, ele coloca 3 personagens. E esses 3 personagens vai dando perfilando o perfil histórico, o perfil acadêmico, aristotélico, e mais um personagem que não estou me lembrado, que é de uma outra escola helênica. E lá nós vemos como Cícero fica desfilando o estoicismo e a relação disso com a teologia natural. E Varro também faz, até porque Varro e Cícero eram amigos da República Tardia. Então, aí nós temos uma teologia natural de crivo estoico, muito parecido com o crivo platônico, guardando algumas proporções, né? Então, aqui tem um primeiro registro de teologia natural. E interessante que nesse registro o Varro vai colocar os adjetivos de mítica, sigil e natural em grego. Parece que não foi Varro que cunhou esses termos. Parece que é de um helenismo, de um estoicismo, talvez um médio estoicismo, porque nos trabalhos de Susana Bobsheim, da Universidade de Oxford, ela diz que há uma disjunção entre o primeiro estoicismo, de Zenão de Cício e de Crisipo de Solis, com o médio e o estoicismo imperial. Há uma disjunção. Então, é uma corrupção ali do estoicismo, há um acréscimo ali. Susana Boyle tem um livro chamado, em inglês, Determinismo e Liberdade na Filosofia dos Estoicos, acho que é isso. Ele vai tratar sobre a questão da necessidade, da causalidade, tá? E aí nós fechamos esse bloco. Bom, eu tenho uma pergunta, né?
Quando você fala lá no início, cara, é muita informação. Tô doidinho aqui, viajando legal, mas vamos lá. Você falou do modelo, lá no iniciozinho, você falou de ter um conflito, né? Botar a mãozinha lá em vermelho, né? O segundo, o modelo 2, isso aí. Isso. Eu fico me perguntando por que esse conflito, qual é a origem desse conflito, de fato? Porque não existe, eu sei que tem umas correntes, por exemplo, pegando lá Romanos 1, que pela própria razão o homem pode conseguir enxergar Deus no mundo natural, né? Então, onde está a essência desse conflito aí? Porque eu não consegui pescar isso. Pelos trabalhos que eu tenho lido, está em duas escolas. Ou está em Platão, como mostrei aqui, na lei, no livro, no capítulo 10, e o motivo do conflito é para justificar a guerra do Peloponeso lá, que muitas pessoas foram para a guerra acreditando nos seus deuses, e a partir daí muitos morreram, e então as pessoas estavam, e aí ele teve que colocar a lei lá como forma, com uma exigência, e a partir disso ele fez uma prova racional para justificar aquela lei, a fim de falar que Deus existe. E a partir do momento que ele encara a teologia natural, né, somente com o uso da razão, sem uma revelação natural, da teologia natural, a palavra teologia natural, esse natural como razão natural, por meio de... Então começa. Por outro lado, algumas pessoas como a Susana Bobzien, que tem os trabalhos hiper avançados nessa matéria, inclusive McGrath cita, né, a Susana entende que há uma corrupção de um primeiro estoicismo, são três, né, um estoicismo inicial da Estoa, né, com Zenão de Cício, Crísipo de Sólia, e esse personagem, há o médio estoicismo, e há um estoicismo imperial. Do médio para o imperial parece que houve corrupção, segundo a Susana, e a partir daí a questão da providência e a questão da causalidade, na visão dos estoicos, principalmente o imperial, ela se baseia no movimento de demonstração da existência de Deus. Tá? Principalmente naquilo que nós vamos ver, e aí acho que vou botar mais miolo na sua cabeça, botar mais trevas do que luz, quando Paulo fala sobre o pleroma, lá em Colossenses, né? Que nos estoicos é visto como um princípio unificador, que Deus unifica tudo. E essa pegada do Alice McGrath aqui, ele fala que Deus, Cristo, ele é a sabedoria que governa tudo. Tem uma frase que passa de Paul Murray, que Deus, que as ciências são os fios que passam pela cabeça de um alfinete, e Deus segura todas elas, né? E Deus é o fio que Deus tem suportar todas elas. Então existe um princípio unificador. Nesse sentido, os estoicos estariam muito perto do natural como natureza. No entanto, estão fazendo demonstração. Então esses modelos, eles não são modelos assim disjuntos. Parece que existe uma área de confusão, de interseção entre eles ali. Só que para nós da ciência, para fazer uma teologia com a ciência, é necessário que o natural seja natureza e não seja prova. E eu estou tentando identificar aqui que em Platão, em alguns estoicos, tem esse conceito de prova. Jorge, posso falar? Sim. Então, sobre essa questão que você colocou, que muitos veem em Platão, essa causa da disjunção entre, vamos dizer, a physis, né, a natureza e o logos, né, eu não sou de acordo, porque eu acho que, na verdade, em Platão você vai ter a coalescência. O que ele está buscando é provar a coalescência entre essas duas coisas, né? Então, quando ele está pensando no mundo sensível, no mundo inteligível, ele está procurando exatamente qual é o lugar de interseção entre essas duas coisas, né? Então, a gente poderia dizer que o mundo sensível estaria para a physis, né, para a natureza,
e o mundo inteligível para o Logos. Mas muitos, na verdade, uma grande parte interpretou Platão dessa maneira, que é ele que faz a disjunção, né, vamos dizer assim, do Logos, da prova racional, com o que seria o natural. Né? Eu não sou de acordo com isso, eu acho que buscar a origem disso, a gente tem que buscar mais para frente no helenismo, no neoplatonismo, ou no próprio estoicismo, como você está colocando, a posição dessa professora, acho que é pertinente o que ela diz, e eu não concordo que seja a origem disso esteja em Platão. Agora, de alguma maneira, a gente tem que acreditar, eu acho, quer dizer, acreditar, eu estou falando tudo no nível das opiniões, né, assim, eu não sou especialista em nada disso, mas que de alguma maneira tem de haver essa coalescência entre a Físis e o Logos, para que a gente possa entender essa relação entre a revelação natural, ou a revelação que a gente considera como geral, né, e a revelação específica, né? Tem que haver um entendimento, né, desse natural, não somente como razão, né, mas em que existe eu acho que a palavra melhor é essa, né, coalescência, né, entre o natural e aquilo que se pode ser demonstrado pela razão. Não sei se você está de acordo ou se eu estou dizendo alguma coisa... Não, eu entendo, professora, eu não fecho com a ideia nem de Platão, nem com o estoico, falando que eu só estou tentando pontuar que aqueles que defendem que há na lei 10, que é os últimos trabalhos, os trabalhos tardios, digamos assim, de Platão, uma prova da existência de Deus, fazem essa leitura, eles dizem o seguinte: eles falam que o primeiro Platão começou a falar justamente isso que você acabou de falar, sobre a divisão de um mundo sensível e um mundo das ideias, que foi pelas obras de Platão, ele foi, de certa forma, aperfeiçoado, vou botar essa palavra, aperfeiçoado no Timeu. Tá? No Timeu foi aperfeiçoado, então ele atualizou, continua o mundo sensível, continua o mundo das ideias, no entanto foi atualizado colocando novos elementos. E aí aparece muito, para que essas pessoas que defendem essa escola dos platônicos ali, como aparece a figura do demiurgo, né? Que em algum momento ali ele está sendo amplificado no Timeu. Então, quando ele constrói as leis, número 10, essa obra já está, nas leis, essa ideia de Platão já está amadurecida. É isso. No entanto, a maioria a escola que prevalece, onde está a teologia natural, as escolas que eu tenho lido, têm prevalecido, realmente são os estoicos. Realmente são os estoicos. Penso que sim. Penso que sim. E existe uma terceira escola, que eu não falei, que tem Aristóteles, na Metafísica, no livro Lambda. Lá, um fragmento 1072, é visto que existe uma diferença em Aristóteles de teologia, em grego, e teologiké, onde teologiké seria a teologia mítica, lá dos estoicos que Aristóteles está falando. Então, ele faz uma diferença em teologia e teologiké. E teologiké seria uma suposta teologia natural, uma teologia mítica, no caso, uma teologia mítica que Aristóteles está fazendo. Então, existem essas três escolas. Tá? Mas parece que o argumento de Aristóteles, por mais que ele faz o organon ali, parece que não é... Os especialistas concordam mais com na ordem, os estoicos, depois Platão, e a minoria, o Aristóteles. É isso. Eu não sei, assim, eu aprendi com você essa coisa da teologia tripartite do varão, né, o varão. Isso. Do varro, né? Mas me parece que esse modelo que ele apresentou ali, que aparece em Santo Agostinho, é que vai realmente prevalecer dentro do cristianismo a partir de Agostinho. Porque me parece claro que esse que é o modelo. Sim, com certeza. Sim, é isso, sem dúvida. É isso. Beleza. Sem dúvida. Maravilha, gente. Mais alguma pergunta? Não quero falar mais.
Eu só fico encucado com uma coisa. Onde Demócrito aparece aí? Em alguma, né, na história essas diferentes visões da teologia dos modelos. Você está falando dos estoicos e tal. Então, tanto o Demócrito como a tradição, o que esses especialistas, tanto da escola eu vou chamar de escola de Platão e a escola dos estoicos, que faz essa opinião, que Platão estaria no início da teologia natural e outros falam que os estoicos estariam no início. Tanto um quanto o outro dizem que Demócrito, Leucipo e a tradição pré-demócrita, elas estão no natural com natureza. Não estão fazendo natural como razão, não. Eles usam sim a razão, mas para observar a natureza. Uhum. Tá? Não tem prova. Eu quero falar que essa razão aqui é a razão natural, mas com prova, tá, gente? Uhum. Tá? Perfeito. Então, aqui eu tento responder aquilo que a professora Simone colocou lá no início, né? E aí eu vou falar sobre, não todas, é óbvio que eu não vou falar sobre todas as vozes da tradição reformada, mas eu separei aqui alguns a fim de falar e tentar responder a seguinte pergunta. Há uma objeção na teologia reformada? Há uma objeção à teologia natural na tradição reformada? Depende. Qual é o projeto de teologia natural que está sendo feito? Então aí nós vamos ver. Primeiro, nós vamos ver João Calvino. João Calvino, e aqui é interessante para as pessoas que trabalham dentro do ABC2, que geralmente quando fala de teologia natural, nós pegamos diretamente na ilha, né? Europa, ilha. Estou falando de Grã-Bretanha, vão direto para a ilha. E lá você vê uma tendência chamada teologia física, né? Eu estou no continente, tá? Eu estou aqui em Genebra, estou no continente, e nós queremos saber o que está sendo falado realmente dentro da tradição reformada sobre teologia natural. Em um primeiro momento, nós temos, só justificando que tradição reformada não era da reforma protestante não, tá? Que tem um termo equivocado, reforma protestante, seria as reformas do século XVI. A tradição reformada, estou falando das reformas que Calvino fez em Genebra, tá? E Calvino, ele é uma pessoa de segunda geração dentro das reformas. Primeira geração, estou falando de Zwinglio, e a segunda geração, estou falando de Calvino. Então, vou pegar Calvino aqui e a obra magna dele, que é As Institutos da Religião Cristã, que era um folheto evangelístico com 6 capítulos, né? E em 1536. E em 1539, por ele começar a fazer vários comentários da Bíblia, para falar a verdade, ele comentou todos os livros da Bíblia. Até onde eu sei, ele não comentou o livro de Apocalipse, mas o meu orientador de teologia jura de pé junto, lá do Mackenzie, que ele comentou o livro de Apocalipse. Já que nós conhecemos pombo, mas nunca vimos filhote de pombo, então eu vou acreditar que, já que existe o pombo, eu vou acreditar que há o filhote de pombo. Então, João Calvino, ele, em 1539, ele escreve ele amplia as Institutas na sua versão latina, né? E em 1559 já temos 80 capítulos, se não me engano, na versão consolidada. Então nós temos em 1559 as edições das Institutos. O primeiro tomo fala sobre o conhecimento do Deus Criador. Os 7 primeiros capítulos, ele vai tentar fazer um diálogo sobre conhecimento natural, né? E o que nós entendemos como conhecimento natural. E aí ele vai falar o seguinte, que é impossível um homem, com conhecimento natural, com conhecimento que ele tem da criação, ter elementos redentivos. Esse é o ponto que Calvino está colocando. Ele não está descrevendo sobre uma teologia natural, mas se teologia natural for equivalente a conhecimento natural, então a gente está falando de alguma coisa perto de teologia natural. Então, o conhecimento natural, aquilo que se desdobra do raciocínio, por meio da natureza, não se consegue ter elementos redentivos. No entanto, apesar dos efeitos noéticos do pecado, e aí noético está falando de nous, mente, que por meio do pecado a mente humana foi corrompida, mas não totalmente corrompida a fim de deixar de fazer ciência. O homem consegue fazer ciência, e nesse empreendimento, mesmo fazendo ciência, menos tendo cada efeito noético do pecado, ele consegue
ter um conhecimento da revelação geral. Mas o conhecimento natural da revelação geral não dá para alcançar a revelação especial. A revelação especial é necessário a presença do Espírito Santo. E por isso Calvino foi taxado como uma pessoa que negou a teologia natural. Então, o que os pesquisadores colocam é que há uma insuficiência na teologia natural nesses termos, tá? Então, não sei se é um anacronismo. O Pannenberg... O que pode esperar nas próximas semanas? O Pannenberg, quando fala sobre... Na sessão que ele fala sobre teologia natural, ele vai fazer uma distinção entre teologia natural e conhecimento natural. Então, Calvino está... Então, não sei se é um anacronismo falar que Calvino trabalhou com teologia natural, ele trabalhou com conhecimento natural. E por isso falam que teve uma insuficiência. O que acontece é que Calvino estava dentro da chamada Academia de Genebra. E na Academia de Genebra, os grandes teólogos, né, passavam por lá. Teodoro Beza foi da Academia de Genebra, né? Quando os puritanos saíram lá da Inglaterra, alguns foram expulsos da Inglaterra, alguns foram para lá, como John Knox foi para a Academia de Genebra. Só que passou-se tempo, surgiu homens e entramos dentro do iluminismo. A gente está falando de um iluminismo agora no continente, na Europa continental. E o racionalismo adentrou dentro disso. Principalmente por causa, eu posso tentar fazer um recorte aqui por causa de 3 figuras. Uma chamada René Descartes, que lá ele vai fazer, lá nas meditações, vai fazer a prova da existência de Deus. Um pelo Spinoza, lá na TTP, no Tratado Teológico Político. Lá no livro 8, aparece pela primeira vez falando que, levantando a lebre, né, que Moisés não era o autor do Pentateuco. Isso vai gerar uma produção em cadeia de até aparecer lá com Julius Weinhaus, as teorias JEPD, né, as hipóteses documentadas, as hipóteses fragmentos, as hipóteses crítica da redação e as outras críticas, né, no movimento no romantismo, chamado de liberalismo teológico. Tá? E a outra figura é o Leibniz. Então, estou falando de Descartes, estou falando de dentro do racionalismo de Spinoza, estou falando de Leibniz. Né? A partir daí, a Academia de Genebra está dentro de um contexto racionalista. E François Turrentine, que era o pai de Jean-Alphonse Turrentine, está agora diante de um ambiente racionalista. E se você pegar os discursos do filho de Turrentine, Jean-Alphonse Turrentine, você vai ver que realmente o Turrentine está fazendo uma teologia natural, como nós chamamos aqui, teologia natural autônoma. E esse nome é importante, teologia natural autônoma. É a teologia natural que tem uma independência da teologia da revelação. Para Calvino, o conhecimento natural faz parte da revelação geral. Faz parte da revelação. Não se consegue falar de conhecimento natural sem a proposta de uma revelação. Ou seja, o conhecimento natural está inserido na revelação geral. Aqui em Turrentine, estou falando do filho, Jean-Alphonse Turrentine, professor da Academia de Genebra, aqui, não. Aqui ele vai ter uma independência, ele vai largar a Bíblia de lado e vai falar o seguinte: vou fazer uma teologia na qual eu faço a prova da existência de Deus. Então ele fez um discurso sobre teologia natural e a partir daqui nós temos uma mãozinha falando ok para Calvino, e esse ok é o quê? Calvino está falando que para falar de conhecimento natural, necessariamente você tem que ter um diálogo com a revelação geral. Apesar de a conhecimento natural ele não ter elementos redentivos. E nós damos um primeiro passo para a independência.
Ou seja, existe um conflito aqui, bem claro, entre teologia natural e teologia da revelação. Tá? E aí, Hermann Bavinck, dentro da chamada filosofia ou teologia reformacional, né, e aí a gente vê lá de James Barr, lá, né, descendo com Abraham Kuyper, o discípulo de Abraham Kuyper, Hermann Bavinck, né? E aí vai ter uma escola, Cornelius Van Til, e aí ele começa a entender essa proposta de Turrentini. E Hermann Bavinck, quando ele escreve a dogmática reformada, ele responde ao desafio da teologia natural de rito autônomo, que é independente. Então, aquele trabalho, o Bavinck, ele entende e tenta recuperar no movimento chamado de neocalvinismo. Tá? Então, ele vai responder isso, então, por isso vai ter um diálogo. Alvin Plantinga, que foi palestrou em 2005 nas Guilford Lectures e em 2017 ganhou o prêmio Templeton, um filósofo de mão cheia, um filósofo analítico. Ele vai fazer uma objeção ao fundacionismo. Todavia, a leitura que ele vai fazer de Calvino para McGrath é equivocada, porque ele vai ler Calvino como teologia natural e vai tentar entender que o conhecimento natural era teologia natural e Calvino está rejeitando. Só que Calvino nunca rejeitou uma teologia da revelação ao falar de conhecimento natural. Tá? Então, Plantinga vai fazer uma objeção à chamada teologia natural autônoma, reconhecendo em Calvino o que era para ser reconhecido em Turrentini. Então, o que Plantinga está respondendo é o Turrentini e não a Calvino. E aí nós damos like para Bavinck, nós demos um like para Plantinga, no entanto, nós demos também like para Plantinga. E por que esse paradoxo? Porque ele, por meio dos argumentos que ele traz à tona, ele joga uma pá de cal na teologia natural autônoma e não na teologia natural, vendo então que há projetos de teologias naturais. Ok? E aí chegamos ao o grande conflito da chamada teologia da crise. De um lado, o Diócles é Calbart, e o outro lado é Emil Brunner. Né? Em 1930, Calbart, me parece, foi falar nas Guilford Lectures também, e falou que há uma negação da teologia natural. No entanto, Barth coloca também nos mesmos termos de Calvino a teologia de Barth. Só que o que Barth está negando é uma teologia natural autônoma. É interessante perceber que o discípulo de Barth, o Thomas Torrance, ele vai identificar isso. O Thomas Torrance ele vai ter uma crise e depois ele vai identificar isso no seu mestre, Barth. Então, o que aconteceu ali é que Emil Brunner, num livro chamado Graça e Natureza, ele escreve que é necessário para a teologia, hoje em dia, o projeto de teologia natural. A teologia, do jeito que está, um dos viés para a teologia, para a promoção da teologia, é fazer uma teologia natural. É interessante perceber que em 2017, Alice McGrath publica um artigo em alemão, justamente que o início é justamente essa frase. O nome do artigo é Teologia Natural e as 6 Abordagens. Esse paper do McGrath, ele na realidade é uma condensação do livro Reimagining Nature, de 2016. Depois eu mostro aqui no vídeo para vocês. Né? E ele faz essa publicação e Barth, que era muito amigo de Brunner, responde em alto tom o opúsculo, né, de Emil Brunner. O opúsculo do Emil Brunner era chamado Graça e Natureza. E Barth
responde com o menor título da história da teologia. Não. Em alemão, nein. Não existe teologia natural. Não. Então aí, a nova abordagem da teologia natural, proposto por McGrath, fazendo uma leitura de Torrance, nada mais é do que a negação de uma teologia natural autônoma. E então o que Barth estava rejeitando naquela conjuntura era uma teologia natural autônoma. Então, Barth estava negando a teologia natural como prova da existência de Deus? Sim, estava. Mas Barth entendeu o projeto de Wilhelm Brunner? A meu ver, não. Então, era isso. Estou agora aberto às perguntas. Ah, não. Acendeu aqui. É muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Esse cara tá 9 horas da noite, tá fundindo minha mente, meu Deus. Vamos lá. Pô, tenho muita pergunta também. Pois é, vou ter que depois fazer aqui perturbar ele no WhatsApp aqui. Vamos lá. Eu começaria perguntando que deu um gap aqui que eu não consegui entender, assim, o fundamento da teologia natural autônoma. Qual é a diferença dela em teologia natural? Ok. A teologia natural, como McGrath diz, com uma nova abordagem, não sei se é tão nova assim, porque nós vimos lá nos primórdios lá dos gregos, uma observação e a partir daí não uma prova da existência de Deus, e sim olhar a natureza. E aí o McGrath gosta muito de uma frase de C.S. Lewis, né, que o Sol, né, ele não quer provar a existência do Sol, né, mas por meio dos raios solares, ele ilumina todas as demais coisas, a fim que nós possamos ver. Esse fato que nós possamos ver é o que ele vai chamar de um projeto de teologia natural, né, onde você tem as lentes para ele, né, e para mim, eu concordo, do cristianismo, né, a fim de você garantir uma observação para um realismo estratificado de Roy Bascar. Mas aí outro papo aí, né? No entanto, há vários projetos de teologia, de teologias naturais, lá, talvez seja esse plural. E o projeto lá que nós identificamos lá em Turrentine está dentro de uma escola racionalista. E a partir dali vai ser crivado uma independência de uma teologia racionalista. E surge ali o embrionário da teologia, das teologias racionalistas, das teologias autônomas. Tá? E todo mundo está tentando responder a essa teologia autônoma. O chamado TNA. Vamos lá, então, Jorge, pelo que eu entendi, você acha que o Brunner é que está retomando o conceito de teologia natural que está em Calvino? O Brunner, ele joga uma bandeira no ar. Nós temos que voltar ao projeto de teologia natural. Antes que ele falasse, o Barth falou não. E já sepultou a teologia natural dali. Aí o Torrance... Sim, mas ele não vai citar o Calvino, ele não cita o Calvino, né, assim, nesse livro dele, sobre graça e natureza. Esse livro sobre graça e natureza é uma proposta, mas acredito que a proposta aqui é uma proposta de... Eu acho que a sua pergunta se responde não na linha de Brunner, mas na linha do discípulo de Barth, que é o Torrance. Então, assim, Barth, Torrance, McGrath. Eu acho que quem recupera isso, e hoje nós podemos estar bem recuperado, são os trabalhos de Alex McGrath. Principalmente os 3, Teologia Natural, que é The Open Secret, O Segredo Revelado, Teologia Natural que foi traduzido pela A Vida Nova. Deixa eu tentar compartilhar aqui o que? Eu não sei se vocês estão me enxergando. Estão me enxergando? Estou vendo, sim. Tá, eu não estou vendo nada. Como é que eu me vejo aqui? Tá, mas deixa eu... estou vendo a Simone. Estou vendo o número agora. Então eu vou tentar botar aqui. Eu não estou vendo. Esse livro aqui, vocês estão vendo? Tá escuro. Sim. Eu não estou enxergando... Mas não dá para ver o nome. Você não estou conseguindo ver o nome, não. Não, é o Teologia Natural do McGrath. Tá. Tá. Esse aqui, o McGrath, ele escreveu esse livro e tem uns cursos da esposa dele, a Joana,
que fala uma parte sobre psicologia, onde vai falar sobre o transcendente, tá? Esse livro é um livro de teologia natural com a nova abordagem. Ou seja, não é teologia natural autônoma, mas a nova abordagem, tá? Ok. A partir daí, ele começou a fazer 2 aplicações. Quais foram as aplicações? Uma aplicação, digamos assim, para o mundo da física. Aí ele escreveu o ajuste fino do universo. Tá? Isso aqui foi o tema de uma palestra dele, se eu não me recordo, não sei se foi 2009 ou 2011. Foi 2009, na Guilford Lectures. E virou livro. Tá? Então, o ajuste fino do universo, ele vai falar sobre uma teologia natural trinitariana, e depois eu vou botar algumas percepções na segunda parte científica. E para a galera de biologia, ele escreveu esse livro aqui, Deus e Darwin. Isso eu conheço. Tá? Ok, então, por meio dessas 3 obras, ele ganhou um doutorado em literatura, se não me engano. Né? Então, ele ganhou um doutorado em literatura. Só que eu quero apresentar também um outro livro, que é esse aqui. Esse livro de 2016. Esse livro é o livro que ele fala que ele tem uma classificação de 6 abordagens. Esse livro não foi traduzido ainda. 6 abordagens. Onde ele fala que existe uma abordagem em Anselmo, que eu não falei aqui, uma abordagem em Tomás de Aquino. Então ele fala de 6 abordagens, tá? E ele tenta trabalhar, isso aqui já é uma obra já mais amadurecida, onde ele tenta já classificar, fazer uma modelagem. Este livro que eu falei, ele lançou um paper em alemão, tá? Sobre teologia natural, resumindo o primeiro capítulo desse livro aqui, que é a genealogia as 6 propostas, tá? Então, eu não sei se eu acabei agora respondendo ou acabei mais confundindo aí. Não, ficou mais claro, porque eu queria saber qual era a sequência, assim, da derivação lá de Calvino, quer dizer, quem veio nessa tradição de Calvino, pensando a teologia natural, mas não nesse viés racionalista, né? Que parece que, para mim, ele foge um pouco da teoria do conhecimento, de tudo que a gente poderia entender, né? Que não é só a razão, né? Que te leva ao conhecimento de Deus, né? Então, acho que é isso. Inclusive, uma das coisas que eu trabalho, por exemplo, quando você fala de epistemologia, nós vimos 5 fontes do conhecimento. Temos a razão, como juízo a priori, lá, lembrando Kant. Nós temos a percepção, a gente está falando de olhar, gustação, as coisas todas, que são o método indutivo, né? Nós temos a introspecção, nós temos a memória e nós temos testemunho. Então, são os 5. E na revelação, nós entendemos que há 2 testemunhos. Na doutrina da revelação, 2 testemunhos. Testemunho de Deus Pai, onde se procede a revelação geral, e o testemunho de Deus Filho, que é a revelação especial. E o Filho, ele nada mais é do que o revelador do Pai. Então, o Filho revela o Pai. Mas o testemunho do Pai, a fonte do conhecimento chamado testemunho do Pai, ela não dá a habilitação para ter elementos redentivos, porque ela é testemunha, não é razão. Mas talvez... Eu acho que isso fecha um pouco o que a gente queria saber. Bom, a gente vai fazer as perguntas depois que a gente tiver tempo de pensar em tudo isso. Tem que fazer um segundo encontro. Eu tô anotando aqui, eu já comecei a dar um rabisco aqui, ó. O Thiago falou... Depois que tiver outros encontros, talvez a gente tenha outras perguntas. Tô precisando de uma revelação aqui, ó. Aí, uma revelação. Mas já só, Jorge, você comentou da teologia física, né? Aquela na Inglaterra. Isso. Como é que foi isso? Queria que você falasse um pouquinho dessa teologia física. Posso falar sim. Vocês estão preparados? Vai embolar mais ainda? No terror? Não, é porque... de terror? Vamos fazer um corte grosso modo. Grosso modo. Eu não estou falando que isso está acontecendo, mas vamos falar que na Europa continental teve, vamos botar uma palavra aqui, teve uma preferência pelo racionalismo. Aí nós vemos um Descartes, nós vemos Spinoza, nós vemos um Leibniz, que vai gerar um Christian Wolff, que vai gerar um Kant.
E para mim, Kant está na amplitude do racionalismo ali, né? Ok. Todavia, nas Ilhas Britânicas, nós vemos um empirismo. Um empirismo. E é interessante ver que Thomas Hobbes, no Leviatã, livro 39, e Thomas Hobbes, ele é inglês, ele não consegue publicar o livro dele na Inglaterra, ele publica em Paris, por tendência racionalista. E quem está ali, na tradição ali da teologia física, nós vemos o empirismo, por exemplo, ali de David Hume, né? Nós vemos o George Berkeley, nós vemos uma tendência que é um pouquinho diferenciada que está acontecendo no continente. Nesse contexto, o químico Robert Boyle, que agora vai ser íntegro ali da Sociedade Real Society, lá inglesa, ele vai criar chamadas Boiler Lectures, as palestras Boiler. E então, vai começar uma tradição ali, né? Uma tradição de palestrantes baseados na observação, né, para fazer teologia. E essa teologia foi chamada de teologia física. Tá? Essa teologia física que está no radar do Ars Magrath. A crítica do Magrath é justamente a teologia física. Tá? E principalmente porque a teologia física, no trabalho de 1802, o trabalho de 1802 é de um camarada que vocês conhecem chamado William Paley. Essa obra ele vai dar uma teoria chamada teoria do relojoeiro, né? E a ideia se você estiver numa praia que se diz que é deserta e você encontrar uma rocha, o que você tem a me falar sobre a rocha? Nada. Mas se você está numa praia que se diz que é deserta e encontra, sei lá, um relógio, o que você tem a me dizer dessa praia? Que não está talvez deserta, né? Porque o relógio aponta para a ordem. E aí vai ser construída uma teoria do design inteligente, né? E o problema não é o designer aí. O problema não é o design. O problema é que o contexto de Newton, que é um contexto de 1600 alguma coisa, quando ele escreve o Princípio, fecha Cambridge, cada peste negra, fecha tudo ali, é que a física de Newton, o mecanicismo de Newton está dentro de um contexto não teísta, mas uma visão deísta, que existe sim uma criação desprovida de providência, uma criação sem providência. A visão deísta é uma criação sem providência. E o contexto que Paley está escrevendo isso é que existe um designer. A pergunta que se faz é, o seu designer é guiado ou não é guiado? E essa é uma expressão técnica. Porque se é guiado, quem guia? Richard Dawkins vai falar que o relojoeiro é cego. Porque ninguém guia. É o acaso. O chamado Deus no Delírio. Ninguém guia. Né? O primeiro livro dele foi chamado Gênio Egoísta, se não me engano, em 116. Né? É o acaso. Né? Mas para William Paley, a ideia é que existe um designer. Tá, e aí, mas guia, não guia? Então, essa tradição que vai chegar até a Charles Darwin está dentro de um contexto de deísmo. E nós somos teístas. Esse deísmo, mais à frente, vai desembocar e vai criar um solo que não vai dar conta, né? E vai criar um solo por uma cosmovisão nihilista, de nihil nada. E basicamente a visão de Nietzsche, né? Nietzsche, o nada do Nietzsche está relacionado à moral cristã. Né? Ele não quer uma metafísica cristã, não quer uma moral cristã, ele quer colocar uma outra coisa no lugar. Então, ele coloca uma outra coisa no lugar da moral cristã. Então, o niilismo. Então, esse niilismo vai rechear nossas universidades dentro de uma cosmovisão chamada naturalista. Então, o caminho é esse: teísmo, deísmo e naturalismo. Baseado principalmente, onde eu acredito,
que a modernidade e a pós-modernidade, a inflexão está no precursor que é Nietzsche. Nietzsche, para mim, é o criador da pós-modernidade. E a partir daí dá trânsito à chamada cosmovisão naturalista. Aí nós vemos isso essa é a minha visão, salvo melhor interpretação. Uhum. Legal, eu acho que o Dawkins ele tem um livro, se não me engano, O Relojoeiro Cego também, exatamente rebatendo isso, né? Refutando. Né? Isso muito tempo atrás mesmo. O primeiro livro dele, eu acho que foi em 76, quando ele se aposenta. A história foi o seguinte: ele se aposentou, me parece que ele era um bom zoólogo, biólogo na Universidade de Oxford. Só que ele se aposenta e dedica a vida a criar uma conversão ao ateísmo. E quando ele faz isso, ele chama o grupo que vai seguir de Brights, né, os brilhantes. Uhum. Ou seja, e ele foi bem agressivo, que aqueles que não eram brilhantes eram idiotas, os foolish, eram os imbecis, idiotas. E a partir daí, por ter uma atitude muito radical, o Dawkins ele começa a ser visto na academia, mesmo em Oxford, em Cambridge, onde nós temos realmente disciplina de ciência e religião, não ciência da religião, ciência e religião. Começou a ser visto como uma pessoa popular, não muito acadêmica, mas vendeu muito livro para o seu ambiente popular, né? Uhum. E aí, quando o McGrath ele se forma em teologia, com summa cum laude, e ele se forma no seu doutorado, ele recebe uma proposta do editor-chefe de Oxford para escrever uma réplica, isso em 1980, se não me engano, contra o Richard Dawkins. McGrath humildemente fala que não estava tão preparado assim e vai começar, da década de 80 a 90, a fazer os seus trabalhos em cima da doutrina da justificação. E lá, pelos idos de 1990, ele tem um livro chamado A Gênese da Doutrina, que é um livro de crítica doutrinária, já está bem ali, e a partir daí ele vai até participar na BBC, num debate, né, com o Dawkins. Uhum. Excelente, excelente. Bom, gente, mais alguma pergunta? Então, a teologia da revelação, o George, ela tem mais a ver com o evolucionismo teísta. Eu não sei se o McGrath, ele conversa mais nessa linha, né, da evolução teísta do que com o próprio design. Ele não aceita o design inteligente, né? Eu entendo que a teologia, o primeiro esforço da teologia natural, que é grosso modo, era tentar desvincular. Existe uma coisa, um conjunto chamado teologia natural e existe um esforço chamado teologia da revelação. Uhum. O que nós entendemos é que essas coisas são juntas. Sim. Essas coisas são juntas. E ao falar não existe teologia natural sem uma teologia da revelação. Essa é a tese. Não existe falar de teologia natural. Por quê? Porque a teologia natural ela vai dar o suporte do cientista. E aí, presta atenção. Tanto aquele cientista que quer fazer design, quanto o criacionismo evolucionário de fazer ciência. Ela vai dar o suporte. Então, a ideia é de suporte. Se você gerar um conflito, você não tem suporte para nada, nem para evolucionismo, nem para criacionismo, nem para nada. Então, em primeiro momento, dá para fazer ciência e teologia? Dá. Como é que se faz esse diálogo entre teologia cristã e ciências naturais e ciências humanas? Resposta, teologia natural. Ela é a coisa que liga. O que tem feito na história era quebrar a teologia natural e falar teologia natural é aqui, teologia natural é aqui, e teologia da revelação é aqui. E não se conversa. Não, conversa sim. Porque não é que conversa, é que ela é a ligação, a teologia natural teologia natural é a ligação das duas esferas. Ou melhor, das várias esferas. Não existe a ideia que um dia a química vai substituir a biologia. Na visão de McGrath, é um quadro, uma química fosse um quebra-cabeça, uma peça do quebra-cabeça. A biologia fosse outra peça. E nós precisamos de todas as peças. Sim. Aí está a contribuição de todos nós. Cada um no seu campo, respondendo e enxergando
a revelação. Acho que é isso. Muito bom. Maravilha. Agora, só uma outra pergunta que às vezes sempre acontece assim, quando a gente conversa sobre esse tipo de coisa da teologia natural. Então, a gente tem a questão, né, depois da tradição reformada, como é que eles lidam com o pecado alterando a criação. Então, há gente que defende que a transmissão, né, via DNA, tem várias linhas aí, e aí é possível encontrar traços ainda do original, ou como é que a gente olha para a natureza hoje e consegue ainda verificar traços do divino, né? Deus, assim, principalmente olhando para o homem, né? Então as pessoas sempre falam, poxa, mas o que você está vendo agora está muito distante do que Deus projetou. Isso daí não tem mais nada de design inteligente, muito pouco. Então, porque o pecado corrompeu, né? Aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, às vezes rola esse debate. Bem, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu vou tentar responder como eu aprendi lá com Calvino e o Margraf, né? Dentro para Margraf, antes de responder, vou fazer só um preâmbulo. Para Margraf, nós conseguimos falar da realidade de diversas maneiras. Então, a narrativa bíblica, ela tem uma maneira de expressar para um público, né? E a ciência tem uma outra narrativa para expressar. A química tem sua narrativa, talvez ao falar, ele até coloca um exemplo de um café, um bolo de café, que a vovó poderia estar falando que o café é delicioso porque é um ato social. Então, uma coisa da sociologia, e um químico vai falar porque o café está ali por causa das questões de pressão, temperatura e volume. São duas linguagens diferentes. Elas não são excludentes. Então, são narrativas para falar sobre uma realidade. Tá? Bem, eu sou teólogo, e como teólogo vou responder meio no âmbito da teologia, no que se trata da antropologia teológica. Na antropologia teológica, nós falamos que nós somos a imagem de Deus, e essa é a narrativa. Nós somos a imagem de Deus, e isso significa que nós temos os atributos comunicáveis de Deus, que passou. Todavia, por questão da queda, foi manchada, né? Isso não significa que nós perdemos a imagem de Deus. Significa que nós estamos manchados. É como se fosse para uma reunião no Ministério de Minas e Energia, eu sou engenheiro eletricista também, e eu estou todo bem arrumado, de repente passa um caminhão e me joga lama. A pergunta é, você está ainda a fim de participar desta reunião? A pessoa estaria envergonhada. E ao estar envergonhada, ela fugiria de quaisquer membros desta reunião. Então, o que acontece é que o pecado nos envergonha diante de um Deus santo, santo, santo. Então nós fugimos de Deus. Nós não nos aproximamos desse Deus, nós fugimos de Deus. Então, quando nós falamos de pecado original, lá, o Agostinho falou, o pecado que habita lá, nós estamos falando teologicamente que há uma corrupção do gênero humano. Nós fomos marcar o gênero humano, ele foi manchado. A imagem de Deus, não. A imagem de Deus não foi destituída, ela foi manchada. Então, porque ela está manchada, assim mesmo nós conseguimos ter um intelecto ainda, nós conseguimos falar sobre ciência, conseguimos falar sobre as questões, as diversas facetas, diversas escolas. Então, a teologia ela vai responder uma pergunta sobre o porquê, enquanto a ciência vai responder a pergunta como. E as duas, isso não significa que seja excludente. Isso significa que elas se complementam. Então, essa seria a visão teológica de como a imagem de Deus, apesar de ser manchada pelo pecado, ainda assim, nós chamamos de efeitos noéticos do pecado, noéticos de nus. A mente é manchada,
todavia nós conseguimos fazer ciência porque nós não perdemos a imagem de Deus. Tá? Perfeito. Perfeito, isso aí. Bom, maravilha, gente. Falei demais também. Alguém, mais alguma pergunta? Não, foi ótimo. Bom, Jorge, muito obrigado aí, tá? Participação. Nós ficamos aí quase 1h40, 1h40, eu acho, pelas minhas contas aqui. Eu queria agradecer a ABC2 Polo Rio, o UERJ, a presença do seu moderador, seu líder, o professor Gilson. Né? E também eu gostaria de agradecer ao meu colega de turma, lá da Teologia do Mackenzie, que me colocou nessa. Né? Não foi a Vivi que me colocou nessa não, professor. Foi o meu colega de turma que falou para eu participar disso. É a Jonas Madureira. Ah, o Jonas. Ele é o culpado. Legal. Já pregou lá na igreja, lá. Gente boa. Foi o Jonas que pediu para que eu pudesse participar e aprender junto com vocês aí. Deixa eu ver se o outro Thiago tá aí. O Thiago da matemática tá ainda aí. Eu vi ele no vídeo uma hora aí. Acho que saiu fora. Aí ele aí. Ah, garoto. Thiago Domingues. Esse é o cara também, divide comigo, né? A liderança do núcleo. Legal. Beleza, vamos ver, a gente vai conversar aí entre a gente, vamos ver a ideia, o núcleo é trabalhar, como eu falei, né? O Mundo Perdido de Adão e Eva esse ano, né? Do John Walton. E revezar com terminar o livro do Tim Keller, que é A Fé na Era do Ceticismo, que a gente trabalhou ele ano passado, né, nos capítulos, e vamos tentar finalizar ele esse ano. Cada reunião, para quem tem gente nova aí, né, assistindo na BC2, a ideia não é defender uma visão, mas trazer o debate, né, claro, né, amigável, debate tranquilo, propor sempre o diálogo, né, a BC2 não defende uma cosmovisão específica, um tipo de interpretação, tal, e então no núcleo a gente faz uma aula mais puxando para um bate-papo, né, o debate tem gente de diferentes linhas no grupo, e sempre, obviamente, centrando aí em Deus e tal, porque é um grupo de cristãos, né, cristãos da ciência. Então, obviamente, tem sempre um cuidado com as almas também, quem está participando. Tá? Bom, mas é isso, gente. Muito obrigado a todos por terem participado. Obrigado, viu, Jorge? Muito bom. Obrigado, viu, Jorge? A gente vai continuar, de nada, a gente vai continuar divulgando. Pô, tô muito contente de ter o George com a gente aí. A gente ano passado apanhou pra caramba aí, né? Eu vou estudando aqui e ali, vai perguntando ao outro, a gente vai assim, né? Então, tem alguém de informação na teologia é sempre bom também, é ótimo. E vamos ver se esse ano, passando essa fase, né, terrível aí, coronavírus e tudo mais, se a gente consegue organizar a jornada, né, esse ano na UERJ, né? Então, normalmente as reuniões é o meio-dia, 1 na UERJ, né, o dia de semana, que funciona mais que as pessoas estão no campus da UERJ, mas eu acho que estou pensando em manter um online, assim, à noite, porque eu acho que é mais tranquilo para todo mundo e acho que funciona melhor. Né? Bom, é isso, gente. Thiago, tá na escuta? Thiago Domingues? Escuta, sim. Tá, eu já falo com você, tá bom? Dá um tchau pro pessoal. Tchau. Ah, que fofa! Tá, Thiago, faz uma oração rápida pra gente, então, por favor, pra gente encerrar. Beleza. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Pai, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai, juntos, Pai. Ainda que separados pela distância, Pai, mas devido à sua graça comum, Pai, o Senhor permitiu, Pai, que a gente possa ter essa tecnologia que possa fazer com que a gente, nesse momento de quarentena, a gente possa se unir agora e que a gente possa estar juntos a partir dessa busca pelo conhecimento, pela verdade que emana de Ti, Pai, aprender um pouco mais, Pai, sobre a sua verdade, Pai, assim nos aproximarmos de Ti, Pai. E
Somos gratos por isso, Pai, porque nós não merecemos, Pai. Sua graça derramada em mim, nós, Pai, nós não merecemos, Pai, porque somos falhos, somos pecadores, Pai, mas o Senhor nos amou de tal forma que enviou seu Filho, Pai, para morrer em nosso favor, Pai, para nos dar vida e vida abundante, Pai. Que o Senhor possa, através desse bate-papo, Pai, tocar os nossos corações, Pai, realmente, Pai, nos convencer, Pai, de que não conseguimos nada sem Ti, Pai. Somos, que essa todo conhecimento, todo estudo, tudo que a gente possa vir aprender, Pai, nos humilhe, Pai, e faça com que a gente possa realmente, Pai, nos render aos seus pés, Pai. Continue usando, Pai, a liderança que o Gilson, Pai, dando sabedoria para ele, Pai, e que o Senhor possa renovar as forças dele, Pai, para que esse grupo possa permanecer firme, Pai, e alcançar cada vez mais pessoas, Pai, e levar cada vez mais pessoas para perto de Ti, Pai. É isso que eu te peço nessa noite, Pai. Abençoe cada um que esteve aqui presente, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Gente, eu botei Tchau, gente, boa noite. Boa noite a todos, eu botei meu celular aqui. Oi, desculpa, o quê? Tchau, eu botei meu celular para quem quiser entrar no grupo, tá, do BC2 da UERJ, um grupo no WhatsApp, então onde a gente divulga, né, muita coisa lá, informação sobre outros núcleos também da BC2 pelo Brasil, que tá agora, mais do que nunca, tá todo mundo fazendo encontro online. Acho que todo dia praticamente tem um grupo diferente, né? O Alexandre que está escondido aí, ele é o líder lá de Brasília, o cara fera também, ele fez um na teologia trinitariana, né? Acho que foi essa semana muito bom. Então, tem outros núcleos, né, no Brasil todo, graças a Deus. Então, eu vou postar sempre links aqui das outras reuniões, tá? Então, isso aí. Eu já botei meu telefone e fiquem à vontade para me pedir para entrar no grupo da UERJ, tá bom? Bom, um abraço a todos aí. Legal, tá? Fiquem com Deus. noite, Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau. Até mais. Obrigado pela oportunidade aí, gente. Nada, valeu, João. Prazer, João.